Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e hoje falando sobre dermatites. No primeiro bloco, agora a gente falou muito sobre dermatite atópica e vamos conversar agora sobre dermatite seborreica. Você sabe o que é? Fique com a gente para participar. E para responder as perguntas, as nossas dúvidas e as suas, participam do nosso programa de hoje as dermatologistas doutora Viviane Maria Viana Gerken e a doutora Maria Imaculada Milagres, ambas cooperadas da Unimed BH. E para você participar, é só ligar para a gente, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, a gente finalizou perguntando às pessoas na rua se elas sabiam o que era dermatite seborreica. Muitos não conheciam, não sabiam. E nós vamos conhecer então a história de uma pessoa que constrangimento e vergonha é o que ela sempre sente, né? Ela é auxiliar de serviços hospitalares, Derli Rosa, exatamente por causa da dermatite seborreica. E ela associa o problema dela a fatores como estresse. Vamos conferir essa história. A auxiliar de serviços hospitalares, Derli Rosa, se diz muito incomodada pela dermatite seborreica. A caspa me incomoda muito, porque às vezes você fica com vergonha, às vezes coça, você esquece, leva a mão no meio dos outros. Derli notou que a caspa apareceu justamente num período de grande estresse emocional. Quando eu separei, eu notei que estava com muita caspa. O meu emocional estava muito abalado e tudo, né? Tomar conta de menino sozinha e tudo. Então, assim, eu notei que ficou bem carregado, bem tomado o cabelo, né, de caspa. Vinha até que assim, de tanta caspa que tinha. Às vezes até na sobrancelha. Eu procurei o dermatologista, ele passou um shampoo, eu usei um tempo, depois não estava resolvendo muito, eu parei. Quando eu estou mais agitada, ela aumenta mesmo, entendeu? Eu fico sem lugar. Eu vou pentear o cabelo, aí ela fica por cima do cabelo, assim, fica igual um pozinho. Hoje, ela quer saber o que fazer para seguir um tratamento que resolva o problema e não deixe o cabelo tão seco. Vamos conversar sobre isso. Vamos primeiro explicar. A dermatite seborreica, ela é sempre assim, na forma de caspa, como ela falou. Doutora Maria Imaculada. A caspa é uma das manifestações da dermatite seborreica. A dermatite seborreica, ela se caracteriza por uma inflamação na pele, que você vai ter um avermelhamento e uma descamação nas áreas que a gente chama de áreas seborreicas, couro cabeludo, na face, região da orelha, região atrás da orelha, às vezes no peito, nas costas, até na região genital. A caspa é a forma mais comum e às vezes a forma mais branda, sabe? Você pode ter quadros de dermatite seborreica que você tem um avermelhamento no couro cabeludo com formação de crostas que leva até a perda de cabelo. Você pode ter lesões na face, com descamação intensa. Da pele da face mesmo? Você pode ter uma evolução até assim com avermelhamento do quadro da pele toda, que a gente chama de eritrodermia. Mas a caspa é a forma mais comum e mais branda. Eu aconselharia que ela procurasse um dermatologista, porque tem bons produtos no mercado para fazer esse controle. E tem shampoos que não precisam realmente ressecar muito o cabelo dela. Então, assim, a gente consegue controlar bem a dermatite seborreica. Porque tem... pode falar. A gente sabe que os quadros mais graves de dermatite seborreica, não o quadro dessa senhora, mas eles podem estar relacionados com baixa de imunidade. Então, hoje, com o advento das doenças da síndrome de imunodeficiência, né? Você tem quadros graves de dermatite seborreica, sabe? Geralmente a dermatite seborreica, você tem uma associação com um fungo que leva a piora. Então, esses pacientes que têm a imunidade mais baixa, eles têm uma manifestação mais grave,
né, certo. Viviane? Ela fala também, bom, pode completar, mas só porque ela falou sobre... Ela fez uma associação com o estresse, um período em que ela realmente estava passando por um processo de separação, teve que cuidar sozinha dos filhos, ou seja, muita carga em cima dela e ela associou isso. Existe realmente essa relação? Existe. Existe várias doenças de pele pioram com o estresse e principalmente a dermatite seborreica tem essa relação de piora com o estresse. É interessante notar que na embriologia, na embriogênese, né? Quando a gente está sendo formado, né? Sendo formado, a pele e o sistema nervoso central são formados juntos. Sabe? Então, eles vêm do mesmo folheto embrionário, da mesma origem. Eles têm a mesma origem na embriogênese. Então, daí essa proximidade, relação, essa relação tão próxima. É muito próxima entre doenças de pele e sistema nervoso. Eu queria falar também que a dermatite seborreica ela pode acometer recém-nascidos até 3 meses de idade. Existe a crosta láctea, que é aquela casquinha na cabeça do recém-nascido, graxenta, grossa. Aquilo é uma manifestação de dermatite seborreica e ocorre por causa dos hormônios maternos que passam para a criança. E que vai normalmente saindo, é autolimitado, né? E até 3 meses de idade resolve. E quando não, nessa idade a gente passa alguns óleos com ácido salicílico, com alguns antifúngicos para poder ir retirando aquelas casquinhas. Isso às vezes é comum. Ela pode, a dermatite seborreica, como a doutora Maria Imaculada estava falando, ela pode ser agravada ou pode vir junto com algumas doenças sistêmicas, por exemplo, doenças neurológicas, como doença de Parkinson. Pode ter um aumento da seborreia, um aumento da dermatite seborreica desses pacientes psiquiátricos e pacientes neurológicos, como alguns medicamentos usados para tratar esses quadros também podem piorar um eczema seborreico e fazer o aparecimento de um eczema seborreico. E no HIV é muito importante porque é inclusive um marcador de doença, essa dermatite seborreica exacerbada, que não controla com nada, resistente ao tratamento, generalizada. Quando você está diante de um quadro desse, uma coisa a ser investigada é pedir um anti-HIV, porque você pode estar diante de um paciente HIV positivo. Interessante. Você ia comentar alguma coisa? É basicamente isso. Ela falou da formação e a gente não pode esquecer que a pele é o nosso limite. Então, sempre o fator emocional, ele vai piorar. Vai acabar aflorando aqui, a gente fala que a pele é o órgão de choque para muitas doenças. A dermatite seborreica é uma delas. E, com certeza, vai agravar. Então, voltando a essa senhora, eu acho que ela ficaria bem se ela fizesse uma consulta com um dermatologista para ele orientá-la. Porque o que ocorre, é uma coisa que a gente viu na matéria do bloco anterior, é exatamente a pessoa que percebe, a gente tem até algumas imagens aí que eu gostaria que as pessoas de casa vissem, porque isso é uma coisa que todo mundo percebe. Elas mesmo vão na farmácia, em busca de uma solução. A gente está vendo aqui a imagem que é o clássico, né? Você falou de caspa. Imagem, né? A imagem hoje é tão importante e é muito desagradável. As pessoas que têm isso acham assim super desagradável, acham que é um sintoma de uma coisa suja, de falta de higiene, não é, né? E um dos sintomas da caspa quando a pessoa, às vezes, não usa o shampoo, não faz o tratamento adequado, a dermatite seborreica não costuma coçar, mas na cabeça ela coça. E aí você tem essa sensação, quando coça a cabeça, a gente vai pensar numa outra doença contagiosa que as pessoas ficam, às vezes, um pouco envergonhadas. Olha, eles vão achar que eu estou com piolho, não é verdade? Então, e mesmo da caspa, existe, você falou em contágio, existe esse receio. Não vou usar o mesmo pente que ela ou a mesma escova que aquela pessoa porque eu posso pegar a caspa dela. Isso ocorre? Não. Você não pega caspa. O que acontece é que você tem uma alteração nos lipídios produzidos pelas suas glândulas sebáceas. Na sua gordura mesmo. Na sua gordura.
E essa alteração nos lipídios vão favorecer ao desenvolvimento da malacésia, que é um fungo próprio que faz parte da sua flora normal, mas ele vai estar aumentado nessas áreas, e os produtos de degradação dos lipídios por essa malacésia são produtos irritativos para a pele, levando a essa irritação. E é muito importante falar que a dermatite seborreica, ela, como nós já falamos, mas ela acomete a face, dando vermelhidão importante, descamação nessa região da bochecha, a região da barba. Muitos pacientes têm essa dermatite seborreica na barba, na sobrancelha. Ela falou na matéria, ela falou que ela tem até na sobrancelha. O quadro chamado blefarite seborreica, que é essa parte do olho, essa parte dos cílios. Pode ter aqui também? Pode ter nos cílios, chamado de blefarite seborreica. Às vezes até com perda de pelos nessa região, edema, inchaço, vermelhidão importante. E esses quadros até são mais constrangedores, porque o paciente acha que está com alergia. Muitas vezes ele chega no consultório falando, eu estou com alergia a alguma coisa. E, na verdade, é um eczema seborreico, né, da própria flora dele. Bom, a gente começou a falar aqui de tratamento, né? Que às vezes as pessoas vão realmente à farmácia e compra shampoo anti-caspa e tenta usar, e às vezes sem sucesso, ou às vezes o shampoo resseca demais o cabelo e a pessoa desiste. O tratamento, assim como vocês falaram da dermatite atópica, é um tratamento que também deve ser acompanhado, isso varia de caso para caso? Eu acho que é primordial o acompanhamento médico, né? Como a Viviane já falou, há casos que mais graves, de difícil controle, ou crônicos, que estão relacionados com alguma doença de base que a gente pode identificar, sabe? Algumas pessoas, assim, no bebê, ela falou, nos 3 primeiros, a dermatite seborreica pode ser agravado, por exemplo, por uma dieta rica em carboidratos, sabe? A mãe começa a fazer a sopa, colocar batata, macarrão, o menino ganha peso e aparece ou agrava a dermatite seborreica. O alcoolismo também piora a dermatite seborreica. Pois é. Então, você tem algumas doenças que podem levar ao agravamento e você procurando o médico, você vai se dar a oportunidade de fazer o diagnóstico, às vezes, de um problema um pouco mais... Sistêmico, e cuidar melhor, porque você não precisa usar shampoo que vai detonar o seu cabelo, e você pode fazer um controle. Daqui a pouco a gente continua. É interessante, porque quando a gente pensa em pele, a gente pensa, é uma coisa externa e o tratamento é só externo, e às vezes não. Às vezes não, na maioria das vezes é sistêmico, é a nossa saúde. Mas daqui a pouco a gente continua conversando e aproveitando também para esclarecer a sua dúvida de casa. Se você não ligou, dá tempo, 3209-0119, ou mandando e-mail para a gente, que a gente também responde, saude@tvhorizonte.com.br. Agora mais um intervalo, mas não saia daí, voltamos em instantes.